quando a mente parece maior que a gente. Há momentos em que sentimos que a nossa própria mente se torna um território hostil, um espaço que, em vez de abrigar, oprime. É como se os pensamentos viessem com tanta força que parecem maiores do que nós, como se fossem verdades absolutas gravadas em pedra. Muitas pessoas vivem acreditando que tudo o que pensam corresponde fielmente à realidade, sem perceber que a mente é, na verdade, uma narradora incansável de histórias. Algumas reais, muitas distorcidas, outras completamente inventadas. Marco Abud nos lembra de uma verdade simples e libertadora. Não é porque um pensamento surge que ele define quem você é. Aaron Beck, um dos pais da terapia cognitiva, mostrou como esses pensamentos automáticos, principalmente os negativos, podem moldar nossas emoções e comportamentos, criando um ciclo de sofrimento silencioso. Pensar não é ser. O pensamento é um evento, não uma identidade. Ainda assim, quando estamos fragilizados, esquecemos essa diferença. É como estar sentado em uma sala de cinema assistindo a um filme de terror e esquecer que é apenas uma projeção. O corpo reage, o coração dispara, o medo domina, mas não há nenhum monstro real. A mente cria imagens tão fortes que parecem indiscutíveis. E é aí que nos perdemos. Confundimos o enredo mental com a nossa essência, o que sentimos com o que somos. O primeiro passo para começar a controlar a mente não é lutar contra os pensamentos, nem tentar expulsá-los como se fossem intrusos indesejados. A luta só aumenta o poder deles. O caminho é outro, é reconhecê-los. Reconhecer é como acender a luz em um quarto escuro. As sombras ainda estarão lá, mas sob a luz, deixam de assustar. Reconhecer é perceber que a mente pode falar alto, mas que você continua sendo quem decide o próximo passo. Reconhecer o pensamento, uma entre muitas histórias. Ela sentia o corpo reagindo antes mesmo de sair de casa. O coração acelerava, as mãos suavam, a respiração se encurtava. Mas nada havia acontecido de fato. Eram apenas frases, repetidas como um sussurro insistente: vai dar tudo errado, você não vai conseguir, não adianta tentar. Esses pensamentos automáticos chegavam sem ser convidados, como vizinhos barulhentos que invadem o silêncio da madrugada. E, durante muito tempo, ela acreditou que eram verdades absolutas, que cada palavra dita pela mente era uma sentença incontestável sobre quem ela era. O insight veio quando aprendeu algo simples, mas transformador: nomear o pensamento. Em vez de se perder dentro da frase "eu não vou conseguir", ela começou a dizer para si mesma: esse é um pensamento de que eu não vou conseguir. Parece pequeno, mas a diferença é imensa. É como sair do palco e ir para a plateia. Em vez de atuar dentro da história, ela passou a observar a narrativa. E, nesse espaço, algo se abriu. Ela percebeu que os pensamentos continuavam surgindo, mas já não tinham a mesma força de antes. Eram apenas histórias, não definições. Esse é o primeiro gesto de liberdade: perceber que você não é sua mente, mas alguém que pode escolher como se relacionar com ela. Reconhecer um pensamento é como olhar uma nuvem que passa no céu. Ela existe, mas não define o clima eterno. Assim também são as frases automáticas da mente. Podem obscurecer o momento, mas não apagam o sol que continua atrás das nuvens. O erro comum: acreditar que todo pensamento é verdade. Uma das armadilhas mais cruéis da mente é confundir pensamento com identidade. Quando uma ideia surge, muitas vezes nos agarramos a ela como se fosse um espelho fiel de quem somos. Pensar "sou um fracasso" passa a ser interpretado como "eu sou, de fato, um fracasso". Essa fusão entre pensamento e verdade cria uma prisão invisível. A pessoa deixa de diferenciar aquilo que sente ou imagina daquilo que realmente é. E assim, pouco a pouco, a mente constrói muros que parecem impossíveis de atravessar. A ciência mostra que o cérebro produz milhares de pensamentos todos os dias. Grande parte deles é repetitiva, automática, fruto de experiências passadas e medos não resolvidos. São como ruídos de fundo, ecos do que ouvimos, vivemos e acreditamos. Mas, quando não reconhecemos essa natureza automática, damos a eles um poder absoluto, permitindo que determinem nossas emoções e decisões. É nesse ponto que a mente pode se tornar uma inimiga interna, não por maldade, mas por excesso de vozes não questionadas. A verdade é que nem todo pensamento merece crédito. Assim como não acreditamos em todos os boatos que escutamos na rua, também não precisamos acreditar em tudo o que a mente sussurra.
Reconhecer isso é um ato de libertação. É o momento em que a pessoa descobre que pode questionar, observar, soltar. Que pode abrir um espaço entre o que pensa e o que realmente escolhe viver. O espaço entre o pensamento e a ação. Existe um instante quase invisível entre aquilo que pensamos e a forma como reagimos. É um espaço sutil, mas carregado de poder. Viktor Frankl, ao refletir sobre a condição humana, escreveu: entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. E é justamente aí que mora a liberdade de quem aprende a lidar com a própria mente. Quando não reconhecemos esse espaço, agimos no piloto automático. Um pensamento surge: não vou conseguir. Imediatamente o corpo responde com medo, evitação, paralisação. Mas, quando criamos consciência desse intervalo, podemos reformular: estou tendo o pensamento de que não vou conseguir. Parece uma pequena mudança, mas ela abre um caminho inteiro. Já não é mais uma sentença, é apenas uma frase que passa pela mente, como uma nuvem atravessando o céu. Esse distanciamento é terapêutico porque devolve à pessoa o poder de escolha. Em vez de se afogar na onda, ela aprende a observar o movimento da água e decidir se vai mergulhar, nadar ou simplesmente esperar a onda passar. É nesse espaço que a ação deixa de ser ditada pelo pensamento automático e começa a ser guiada por consciência e propósito. Treinar esse olhar é como exercitar um músculo. No início parece difícil, mas com prática, o espaço entre pensamento e ação se amplia. E quanto maior esse espaço, maior a sensação de liberdade diante da própria mente. Estratégias práticas para treinar o reconhecimento. Reconhecer um pensamento automático é como acender uma lanterna em um quarto escuro. O que antes parecia ameaçador ganha forma, e por isso perde parte de seu poder. Mas para sustentar essa prática, é preciso desenvolver exercícios simples e consistentes que fortaleçam a mente nesse processo de observação. Um dos mais eficazes é o diário de pensamentos. Nele, você anota as frases que surgem de forma repetitiva e como elas afetam o corpo. Vou falhar. Ninguém gosta de mim. Não tenho forças. Ao escrever, você tira o pensamento do campo invisível e o coloca diante de si. E diante dos olhos, ele já não parece tão absoluto. Outra prática poderosa é o Mindfulness de 3 minutos. Trata-se de parar, respirar profundamente e observar os pensamentos como nuvens que passam no céu. Você não precisa agarrá-los nem expulsá-los. Apenas vê-los chegar, se mover e ir embora. Essa atitude de espectador ensina que nenhum pensamento é eterno. Há também a técnica Stop. Stop, pare. Take a breath, respire. Observe o pensamento e as reações do corpo, e proceed. Siga adiante com consciência. É um exercício rápido, mas capaz de interromper o piloto automático que mantém a mente presa aos padrões repetitivos. Na terapia cognitivo-comportamental, trabalha-se com a reestruturação cognitiva. Ela convida a questionar: isso que penso é fato ou interpretação? Existe outra forma de olhar para essa situação? Ao fazer essas perguntas, o pensamento perde rigidez e se abre a novas possibilidades. Essas estratégias não silenciam a mente de uma vez, mas funcionam como treino diário. São pequenas práticas que, repetidas com constância, ampliam o espaço de liberdade interior. Cada vez que você reconhece um pensamento, ganha a chance de escolher um caminho diferente. Metáfora terapêutica: o rádio mal sintonizado. A mente ansiosa ou deprimida pode ser comparada a um rádio antigo, daqueles que precisam ser girados lentamente até encontrar a frequência certa. Quando o botão está fora de sintonia, o que se ouve é um ruído constante, cheio de chiados, distorções e vozes que se confundem. Esse som irrita, incomoda e ocupa todo o espaço. Da mesma forma, quando os pensamentos automáticos dominam, a mente enche-se de barulho interno, críticas, medos, lembranças dolorosas, previsões catastróficas. Mas assim como no rádio, o problema não está no aparelho em si, e sim na frequência em que ele está ajustado. Reconhecer o pensamento é como perceber que existe um botão, uma possibilidade de ajuste. Você não desliga o rádio, não elimina todos os sons, mas aprende a mexer lentamente no dial até que a voz principal comece a se destacar em meio ao ruído. Esse processo exige paciência. Muitas vezes você gira o botão e parece que o chiado aumenta. Outras vezes, a frequência se perde de novo. Mas, pouco a pouco,
Com prática e repetição, a sintonia vai melhorando. A música surge, a mensagem fica mais clara e o ruído já não ocupa tanto espaço. A metáfora do rádio ensina que a mente não precisa ser silenciada para trazer paz. O que precisamos é aprender a reconhecer quando ela está fora de sintonia, então, ajustar com delicadeza. Ao nomear os pensamentos e observá-los, é como se você diminuísse o volume do ruído e aumentasse a clareza do que realmente importa. Assim, o rádio interno deixa de ser um inimigo caótico e se transforma em uma ferramenta. Ele continua ligado, continua produzindo sons, mas agora você tem o poder de escolher o que escutar. Conclusão: o primeiro passo abre caminho para todos os outros. Dar o primeiro passo nunca é simples. Há sempre um peso invisível que tenta convencer você de que não adianta, de que não vai funcionar, de que o esforço é inútil. Mas é justamente nesse instante que nasce a possibilidade de transformação. Marco Abud nos lembra que controlar a mente não é sobre silenciar pensamentos ou eliminar a ansiedade, e sim aprender a lidar com eles de forma mais saudável, realista e compassiva. É como abrir uma fresta em uma janela escura. A claridade não invade de repente, mas aquele pequeno feixe de luz já muda tudo. Irving Yalom reforça que a liberdade começa quando paramos de viver no automático. Enquanto aceitamos cada pensamento como verdade absoluta, permanecemos presos a um roteiro escrito sem nossa participação. Mas quando criamos o espaço para observar, nomear e questionar, começamos a escrever novas páginas da nossa própria história. Não se trata de apagar os pensamentos, mas de aprender a caminhar ao lado deles sem permitir que definam seu destino. Reconhecer os pensamentos não traz uma cura imediata, mas é um passo essencial. É o início de um caminho em que escolhas voltam a ser possíveis. A cada vez que você diz a si mesmo isto é apenas um pensamento, não sou eu, você reafirma que existe algo maior dentro de você, algo que não se resume ao barulho da mente. O mar continuará a produzir ondas. Algumas suaves, outras violentas. Mas você não precisa lutar contra elas nem se deixar afogar. O aprendizado é outro, você pode aprender a surfar. Cada onda, por mais assustadora que pareça, pode ser atravessada. E nesse movimento, a vida deixa de ser sobre evitar o mar e passa a ser sobre navegar nele com mais consciência e coragem. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, lembre-se, reconhecer seus pensamentos já é um ato de coragem. Não caminhe sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que também pode precisar dessa mensagem. Se sentir que precisa, busque apoio profissional. Cada passo, por menor que pareça, abre espaço para uma vida mais leve e possível. O primeiro passo já foi dado. Agora, siga adiante.